Isso é uma das nossas grandes apostas, que é um mercado muito resiliente. Se pegar os grandes fundos, os maiores players de multifamily do Brasil estão com funding de fundos soberanos, fundos de pensão, que são fundos que só investem em ativos resilientes. Então, a gente vê que é um ativo... o short stay é muito legal também, mas ele tem as sazonalidades e numa pandemia ninguém faz turismo, ninguém fica no short stay. A gente preferiu ir para um caminho de ativos de resiliência. Processos comerciais. Vamos para o nosso terceiro pilar dentro de um programa, de uma metodologia de lançamento, que seria o timing de lançamento, né? Dentre o timing de lançamento, você tem um cronograma. Eu acredito que para cada empreendimento, cada ativo, você tem lá, você falou, tem a fase do da pré-compra do terreno, onde estrutura um SCP, traz investidores para esse processo também. Mas como é que você estrutura hoje o seu modelo comercial? Vamos dar início ao VGV Podcast, o podcast oficial da VGV SA. E hoje recebemos aqui nosso convidado Alexandre Miller, engenheiro civil formado pela Universidade Federal de Santa Catarina com extensão na USC, Universidade do Sul da Califórnia, em Los Angeles. Sócio fundador da Parkside, empresa de desenvolvimento, investimento e operações de ativos multifamily baseada em Florianópolis, Santa Catarina. Fundada em 2019, a Parkside possui mais de 100 milhões de reais sob gestão em ativos de renda e 9 prédios em desenvolvimento e operação. Seja muito bem-vindo, meu amigo Alê. Obrigado, Juliano. Obrigado pelo convite. Já desejo muito sucesso aqui no VGV SA Podcast. E é um prazer ser o primeiro episódio aqui. A gente tem uma história especial, né, que a gente vai contar daqui a pouco. Aí. A gente tem uma super história especial que eu tenho muito orgulho de já ter morado em um Parkside. Né? E no primeiro Parkside, foi um dos primeiros moradores. Né? Exatamente, o primeiro Parkside Cacupé, exatamente. Aqui em Florianópolis. Eu tive a oportunidade de ter morado nesse Parkside e eu estava contando para o Ale agora há pouco o quanto foi especial para mim. Né? Foi através de um contrato que nós fechamos na VGV-SA aqui na cidade de Florianópolis e foi durante a pandemia. Né? E procurando uma opção de moradia que não seria nem short stay, nem long stay, seria um middle stay, vamos chamar assim. Eu encontrei o Parkside Cacupé e muito interessante, que é um condomínio com módulos de container, né? E a partir daí eu tive a grande oportunidade e felicidade de te conhecer, Ale. Gostaria que você contasse um pouco para nós da sua trajetória profissional e empresarial e como foi estar a Parkside hoje. Legal. Bom, Juliano, eu sou, como você falou, engenheiro civil, né? Sempre... eu entrei na faculdade em 2010, sempre estive envolvido com empreendedorismo, sempre gostei, sempre tive essa vontade de fazer algo diferente, né? Em 2014, no meio da faculdade, eu tive a oportunidade de ir para os Estados Unidos, fazer um ano da minha graduação lá na USC. E chegando lá na USC, eu morei em um Parkside Apartments, se chamava. Era um prédio dentro da faculdade que todos os calouros da faculdade precisavam morar lá por um ano. Era uma espécie de ambientação para os novos alunos, né? Era um prédio muito legal no meio do campus, então embaixo tinha um refeitório, saía do prédio, atravessava a rua, estava já na sala de aula, só alunos morando. Legal. Foi uma experiência muito legal, assim, né? E aí eu descobri que existia vários desses Parksides, é um mercado muito forte nos Estados Unidos, o mercado de multifamily, né? De prédios construídos e operados por uma empresa profissional. A empresa é dona desse prédio e ela aluga esses apartamentos. Então, são apartamentos mobiliados, normalmente, desde semi-mobiliados até mobília completa. Interessante. Fiquei com isso na cabeça. E aí, em 2015, voltando para cá, eu estava atuando em outra coisa que não tinha nada a ver com engenharia. Eu montei uma empresa de consultoria, a gente fazia umas consultorias de inovação. Legal. Até que 2017 para 2018 eu voltei a estudar essa tese. Voltei para os Estados Unidos, fui para a Europa, conheci um monte de operação de student housing, e vi que existia esse segmento de student housing muito estruturado no mundo. E ele era uma subclasse do multifamily, né? Dos ativos. Aí tem senior living, tem um monte de tipo de ativos. E só para ter uma noção do tamanho desse mercado, nos Estados Unidos existe aproximadamente 1,5 milhão de apartamentos
dentro de multifamilies, dentro de prédios multifamilies. No Brasil, se a gente pegar os principais operadores, temos Vila 11, temos JFL, Lugo, somar todos esses ativos desenvolvidos já em operação, dão 10 mil apartamentos. Então, comparando o tamanho das populações e o percentual de pessoas morando de aluguel nos dois países, a gente vê que é um mercado que tem muito a crescer aqui no Brasil ainda, né? Gigante a oportunidade, né? Gigantesco. E foi daí que veio a ideia da Parkside. Legal. E aí chegamos no Parkside Cacupé, que foi o primeiro de todos lá onde tu morou, né? A gente acabou se conhecendo lá. Exato, e foi uma baita de uma oportunidade. Eu falo assim que a minha recordação ela é muito positiva, porque como eu comentei com você, estávamos ali em plena pandemia, né? Eu vim para Florianópolis, eu voltei para Florianópolis, que até então eu já tinha morado aqui, para tocar um projeto em específico de um lançamento e buscando um lugar para ficar. Eu encontrei lá e foi um período que a VGVSA cresceu muito, porque estávamos na pandemia, todo mundo trabalhando no home office, e alocado ali, o Parkside Cacupé servia para mim como moradia e meu escritório, home office, e a vida acontecia ali. O Cacupé é uma região muito gostosa de se ficar, né? Tem uma paisagem muito bonita. E foi uma boa oportunidade, uma recordação que eu tenho muito carinhosa. Legal. Né? E de lá para cá, eu venho acompanhando o crescimento da Parkside, tanto do ponto de vista de volume como de desenvolvimento e inovação. Conta um pouco para nós, dentro desse cenário de multifamily, quais são os diferenciais hoje que você enxerga nos produtos Parkside e o que já desenvolveu até hoje e o que vem desenvolvendo daqui para o futuro? Legal, Juliano. Bom, acho que tu, nessa primeira experiência no Parkside Cacupé, que foi o nosso piloto, como tu falou, foi um projeto de containers feito lá em 2019, finalzinho de 2019. São só apenas 10 apartamentos, que realmente foi para testar esse modelo, se fazia sentido a gente entregar um estúdio compacto, porém 100% mobiliado, decorado, com luz, água, internet e num pacote de moradia por assinatura, né? E desde então funcionou muito bem o modelo, justamente por isso, por ser um ambiente legal de se viver, basicamente, mas também um ambiente propício de conhecer pessoas, de focar num trabalho ou focar num período de transição da carreira. Foi uma outra coisa que a gente aprendeu, que hoje o Parkside está focado nesses contratos de middle stay, não é nem short stay, nem long. São pessoas que ficam de 6 meses a 1 ano, mas tem gente que fica um mês para testar. E justamente quando está num momento de transição. Por exemplo, você estava vindo para a cidade trabalhar num projeto, tem gente que está chegando na cidade e não quer ainda não antes de ir para um apartamento definitivo, quer conhecer um pouco mais sobre ela. Foi o meu caso em específico, eu cheguei, né? Eu vim na frente, a minha família ficou. Nós estávamos na época em Uberlândia. Eu fiquei acho que 4 meses no Parkside e depois até alugar um apartamento definitivo, ir para uma casa e trazer a família, né, em definitivo para cá. Exato. Esse foi o público-alvo que a gente identificou no Cacupé e dali então a gente começou um processo de expansão, né? Interessante é que o Parkside Cacupé inaugurou de outubro de 2019 e em março de 2020 chegou a pandemia. Então foi no comecinho já pandemia, a gente viu que mesmo com a pandemia, a gente manteve uma taxa de ocupação alta, afinal, todo mundo precisava continuar morando. Exato. Então, isso é uma das nossas grandes apostas, que é um mercado muito resiliente. Se pegar os grandes fundos, os maiores players de multifamily do Brasil estão com funding de fundos soberanos, fundos de pensão, que são fundos que só investem em ativos resilientes. Então, a gente vê que é um ativo... o short stay é muito legal também, mas ele tem as sazonalidades e numa pandemia ninguém faz turismo, ninguém fica no short stay. A gente preferiu ir para um caminho de ativos de resiliência. E aí nosso segundo projeto foi o Parkside Sapiens, que fica no norte da ilha, mais próximo ao Sapiens Park. São 35 apartamentos. Já foi um salto então ali de 10 unidades para 35 10 unidades. 10 para 35. Legal. O primeiro foi feito com funding próprio. O segundo a gente montou um grupo de investidores. O terceiro, o quarto e o quinto também foram grupos de investidores, né? Legal. Então, o Sapiens, 35 unidades. Parkside Carvoeira, aí já próximo à universidade. Todos eles em Florianópolis, né? Parkside Carvoeira em frente à principal universidade aqui de Florianópolis, a UFSC, com 24 unidades. Esses 3 são ativos que já estão prontos em operação. Fatos curiosos é que o Sapiens e o Carvoeira foram feitos em wood frame. E olha só. Com a Tec Verde. A parceria com a Tec Verde, né? Exatamente, com o pessoal lá do Paraná. Muito legal trabalhar com eles. Foi uma experiência
Bom, um dos prédios, o Sapiens ficou pronto em 10 meses com mobília e completo. Perfeito. E muito rápido. E o Carvoeiro em 11 meses. Um prédio de subsolo térreo mais 4. Boa. E é uma loucura, mas os painéis vêm todos prontos. Eu recomendo fortemente que vocês depois deem uma olhada na Tec Verde, nos materiais. A gente tem alguns vídeos sobre a montagem desses prédios, inclusive. Mas os 4 pavimentos tipo do Parkside Carvoeira foram montados em 8 dias. Olha só que incrível, Completamente, cara. assim, é uma loucura, E muito a gente legal. fala na construção convencional, num tempo de uma velocidade de obra, uma laje por semana, né? Uhum. Então, Uma laje de estrutura, né? estrutura convencional de concreto armado e tudo mais, né? No caso deles, como os painéis já vêm prontos com esquadria e com entrepiso, isso já considerava infraelétrica, esquadrias, fechamento, estrutura, tudo em 10 dias, de 4 E pavimentos. como que você vê a relação custo e eficiência, né? Uhum. Eu acho que a construção modular, ela traz, né? Essa eficiência, agilidade. Depois eu vou falar um pouquinho até de uma experiência que eu tive nesse sentido. Mas como você enxerga hoje essa relação de custo? Esse é o grande desafio da construção modular. Nós optamos por seguir nesse caminho nos 3 primeiros projetos. O primeiro foi de container também, querendo ou não. Por eficiência e velocidade. Certo. Custo por si só, ele é mais alto. Sim. Diria que na ordem de 15% a 20% nesses projetos em específico. Porém, você ganha na velocidade, talvez seja um ativo que começa a rentabilizar antes, seria isso? Com certeza. Uma tese, Isso, né? mais ou menos, nesses projetos, eu diria que a gente encurtou em uns 40% o tempo. Tá? O que começa a gerar aluguel mais cedo. Sim. A TIR do projeto melhora bastante para o investidor, porque a valorização entre planta e obra pronta, ela fica mais rápida, né? Então ela aumenta a TIR. Sim. E hoje, o nosso 4º e 5º projeto, a gente está fazendo em alvenaria estrutural, porque é um prédio mais alto do que o wood frame permite. Sim. Mas estamos o tempo inteiro estudando métodos industrializados, né? Conversamos já com o pessoal da Urbic lá de São Paulo, que faz um baita trabalho. Brasil ao Cubo também já conversamos. Seguimos conversando com o pessoal da Tec Verde. A gente está sempre em busca de métodos industrializados, ou pelo menos tornar nossas obras mais racionalizadas para ganhar tempo. Perfeito. Só que a gente entende que há um ponto de equilíbrio ali, no nosso caso, que entre 10% a 15% de aumento de custo para uma obra grande que reduza significativamente o tempo, 30%, 40%, a conta começa a equilibrar. Para o nosso ativo de renda, né? Perfeito. E Ale, conta pra gente um pouco, a gente tem numa nossa visão de lançamento imobiliário 4 pilares fundamentais. Primeiro pilar, inteligência de mercado. Segundo pilar, desenvolvimento de produto. Terceiro, que é o timing de lançamento, com cronograma e as suas fases dentro de um processo de lançamento. E por último, gestão, com ferramentas, processos e pessoas. Falando de inteligência de mercado, hoje vocês desenvolvem alguns estudos para escolher uma área onde vai ser alocado um parkside novo, ou enxergando demanda, oferta, concorrência. Como é que vocês enxergam isso? Bastante estudo a gente faz. Eu diria que é uma das coisas que a gente mais gasta tempo. Ano passado a gente fez um levantamento que nós devemos ter analisado quase 100 terrenos e a gente fechou 3. Perfeito. Porque a curadoria é bem alta, assim, a régua é bem alta de critérios, né? Hoje a gente está no 9º Parkside, em desenvolvimento, né? A gente tem os 3 que eu comentei, 2 que estão em obras, Certo. um no centro da cidade e outro na Trindade, que é a região universitária. Os 2 novos também, região universitária, centro da cidade e Itajaí. Perfeito. E aí entra a questão da inteligência de mercado, né? Por que Itajaí? Ano passado a gente estudou umas 10 cidades aqui no norte do estado, e a gente percebeu que Itajaí era a cidade que mais tinha características parecidas com Florianópolis, características de mercado. Tanto de, uma curiosidade, Itajaí é a cidade com o maior número de turistas por ano de Santa Catarina. Olha que interessante, eu não sabia. Eu também não. Foram os dados que apontaram. Legal. Turismo comercial. Certo. Do Porto, tem muita indústria na região. Então a gente começou a fazer essas correlações que provavelmente nessa cidade tem muita gente vivendo momentos de transição, chegando para trabalhar numa cidade. Exato. E aí a gente viu que fazia sentido. Então, tem algumas ferramentas que a gente usa, desde de softwares que analisam os lançamentos que estão acontecendo na região. A gente faz bastante estudo de pesquisa mesmo, de empírica nossa, né? Sim. A gente contrata algumas pesquisas, mas a gente gosta bastante de ouvir, principalmente o que os moradores estão achando, tentar melhorar.
para os próximos prédios e também olhando o perfil de quem já está morando nos nossos prédios, a gente consegue entender, pô, acho que nesse local aqui tem mais desse pessoal, então vamos se posicionar aqui, entendeu? Perfeito, eu acho isso uma excelente dica, porque quando a gente traz para o nosso programa de consultoria também, e a gente está numa incorporadora que já tem um histórico, né, de produtos lançados e vendidos, uma das maiores e mais eficientes fontes de informação do comportamento do consumidor é a sua própria base de dados, né? Seu CRM. E seus produtos, o Parkside, ele é muito voltado principalmente para investidor, né? Que busca ativos de renda. Perfeito. Né? E talvez a característica ou perfil dessa persona, né, seja claro no seu CRM ali. Exatamente. É até interessante, porque eu comentei só sobre quem aluga, né? Porque a gente faz muito estudo para entender se existe demanda naquele prédio. Se a gente entender que existe demanda, vai ter um investidor querendo investir ali, né? O projeto faz sentido. E aí, o uso de CRM, como tu comentou, é fundamental. A gente usa bastante lá, é religioso, né? Tem que ter esse mapeamento. E a gente sabe o quanto é importante no trabalho como tu faz ali de conseguir estruturar isso numa incorporadora. É fundamental, acho, para o sucesso do lançamento. Né? Perfeito, perfeito. E Ale, indo para o segundo pilar, que é a parte de desenvolvimento de produto, né? Eu sei que a cada novo lançamento vocês têm desenvolvido e evoluído cada vez mais nos atributos, características, seguindo uma certa tendência, né? De anseios, desejos, expectativas, tanto daquele morador, usuário, né, do Parkside, como expectativas e anseios e desejos do investidor. Vamos falar sobre duas frentes agora, olhando para o perfil investidor, que é o sócio ou o comprador do produto Parkside. Qual que é a rentabilidade hoje, ou historicamente, né, sem fazer promessas futuras, mas olhando para um histórico que você enxerga que o seu cliente investidor tem aferido? Perfeito. Eu vou colocar o que a gente busca como alvo em todos os empreendimentos e o que a gente entregou até agora, né? Os primeiros empreendimentos, ele normalmente tem uma curva de ramp-up, que a gente chama de ocupação, né? Ou melhor, vamos dar um passo atrás. Vamos analisar aqui o período obra, né? Porque o nosso investidor, ele entra normalmente na planta do empreendimento. Tem um investidor que entra antes da planta ainda, que entra comprando o terreno junto com a gente, né? Legal. Ele se torna sócio. Esse é o que mais vai ter rentabilidade. E vocês fazem algum formato de SCP? Desculpa interromper. Perfeito, exatamente. SCP para compra Legal. de terreno. Perfeito. A gente só trabalha com investidores para essa fase que já investiram com a gente em outro projeto. Qualificados, né? Qualificados. Hoje a gente tem 210 investidores que já investiram em algum projeto com a gente, então sempre um grupo fechado mesmo, e a gente dá essa exclusividade. Sempre que vamos abrir um novo terreno, a gente chama os investidores, mostra o terreno, fala, estamos com esse estudo aqui, quem tem interesse, e bem interessante que fecha muito rápido assim, o grupo. Então essa é a primeira fase. Normalmente dessa fase até a abertura mesmo da captação principal, a gente está falando de 20% a 25% de valorização. Depois, entre planta até a obra pronta, a gente mais ou menos entre 40% a 50% seria um valor para a realidade de Florianópolis, né? Claro. Bom dar esse contexto, que Florianópolis é um ponto meio fora da curva, do litoral de Santa Catarina. Com certeza. Então, quem entrou na fase terreno vai pegar ali uns 70% até o final da obra, quem entrou na planta vai pegar uns 40%, 45%, 50%. Depois começa a renda de locação. Né? A renda de locação ela é IPCA mais o que a gente entrega, né? Porque a gente consegue todo ano reajustar os contratos de aluguel por IPCA e a gente entrega mais uma rentabilidade em cima disso, mais a valorização. Valorização média de Florianópolis, ela está perto, ela sempre bate o IPCA. Legal. 7%, 8%, dependendo do ano, né? E o que a gente entrega de aluguel, a gente sempre mira desenvolver os projetos para entregar 8% a 9% bruto. Aliás, 9% a 10% bruto, 7% a 8% líquido. Mas aí é um ponto importantíssimo de comentar, que é líquido livre de impostos, manutenção, taxa de ocupação. É uma renda, como a gente estrutura via SCP, é uma renda como se fosse um fundo imobiliário. Você vai receber dividendos, não tem que tributar mais nada. As manutenções já estão ali, condomínio. Você já tem claro o líquido que você vai receber e que vai entrar na sua conta bancária. Exatamente. No final do dia. Exatamente. Na última linha. E dessa forma, olhando para o perfil investidor, vocês também atuam como operadores, então, do ativo,
né? Porque tem o perfil do investidor, que é o investidor financeiro. Ele não quer ter a dor de cabeça de administrar, preocupar com taxa de ocupação, enfim. Perfeito. Isso vocês cuidam também. É um serviço prestado pela Parkside. Isso, nós nos denominamos uma desenvolvedora, investidora e operadora. Perfeito. Para renda. Não nos denominamos incorporadora, porque Perfeito. de fato não é exatamente o que a gente faz, né? Apesar de ter alguns empreendimentos que são incorporados de fato, são vendidos com financiamento e tudo, mas a maioria dos casos a gente monta grupos de investidores mesmo, Legal. que confiam na gente. Legal. E como esses investidores estão entrando com o objetivo de renda, e a gente já entrega para ele uma unidade 100% mobiliada, decorada, pronta para exploração, a gente também entrega o serviço de operação desse ativo. É opcional, não são todos os investidores que entraram lá no terreno ou na planta que precisam estar na operação. Sim. Com a gente, mas a maioria, assim, eu diria que 95% acabam deixando o ativo com a gente só para administrar, né? E aí o modelo é interessante, porque a gente forma um pool de locação para cada prédio. Legal. Ou seja, todas as receitas daquele prédio, menos todas as despesas, geram um resultado que é distribuído proporcionalmente para cada investidor, de acordo com a composição da unidade dele. Isso é muito bom para o prédio, porque a gente consegue... não fica uma disputa de preços entre unidades. Então, a partir do momento que a gente sente que tem demanda, a gente consegue subir o preço dos aluguéis, por exemplo, para capturar o maior valor possível naquele empreendimento, né? Sem contar com ganhos de eficiência, que a gente consegue ter uma faxineira para cuidar de vários apartamentos, uma equipe diluída. Então, esse é um modelo que a gente vem praticando e a gente chama que é gestão de ponta a ponta, né? Desde o terreno até arrumar a cama para o hóspede entrar. Perfeito. Então, é a parte de desenvolvimento, investidor também e operador, né, do ativo. Exatamente. Atendendo o investidor de ponta a ponta. Agora, vamos olhar para o usuário do Parkside, né, em termos de desenvolvimento de produto, características, atributos de cada um dos ativos. E eu tenho certeza, pelo que eu tenho acompanhado dos ativos da Parkside, estão cada vez mais evoluídos, né? Como que você enxerga hoje o comportamento do consumidor, desse usuário, até o que você enxerga daqui para frente, que é uma tendência de mercado? Legal. É bem interessante porque tem um aprendizado até de questão de localização que muda completamente o perfil do morador, né? Então, o perfil do morador de Cacupé é diferente do Sapiens, que é diferente do Carvoeira. Olha só, interessante. Completamente diferente, assim, as dinâmicas e demandas de cada prédio. E hoje a gente percebeu que o perfil de morador do Carvoeira, por exemplo, é o que a gente mais entende como ideal de replicação. Legal. Por que eu digo isso, né? Porque a gente conseguiu montar um prédio com uma operação bem enxuta, mas bem eficiente pelo tamanho do prédio. Aí eu diria não só pelo perfil do morador, mas pelas características do prédio, características de produto. E é isso que a gente pretende replicar agora como Parkside, né? E aí, quando eu falo de características de produto, o que eu quero dizer? A gente tem um prédio com estúdios de 16 metros quadrados para locações mais curtas. Tem estúdios de 20 a 23, que são... aliás, no Carvoeira a gente só tem de 23, mas agora a gente criou um padrão de 20. Então, estamos trabalhando com estúdios nos novos empreendimentos de 16 até 22, 23. A gente também criou um dorme de 25 até 30 e o 2 dormes de 40 a 50 metros. Ou seja, todos produtos compactos, o estúdio olhando para o solteiro, um dorme olhando para um casal, apesar de terem casais morando no estúdio, e o 2 dormes olhando para um casal com um filho pequeno, ou um casal que quer um pouquinho mais de espaço, que é um home office, usar um quarto como home office, por exemplo, ou até 2 amigos, né? Então, a gente viu que os nossos primeiros prédios só tinham estúdios, mas havia essa demanda por apartamentos um pouco maiores. Legal. Outro aprendizado, né, que como os apartamentos são mais compactos, a gente precisa de uma área comum que dê suporte para o morador. E em alguns prédios a gente tem várias áreas comuns que no final do dia acabam não sendo utilizadas, né? A gente fez uma academia externa, por exemplo, num prédio que ninguém usa. Sério? Então... E a gente acha, às vezes, né, que faz super sentido ter um espaço fitness que vai agregar valor. Pois esse é o grande dilema, porque a gente vê alguns lançamentos que colocam 35 áreas comuns, às vezes para ter um book de vendas legal. Exato. Mas que na prática vão ser 3 ou 4 que vão ser usados e o resto vai só gerar custo de condomínio, né? Então essa nossa cabeça de operador acaba nos blindando. Então hoje a gente põe coworking, mini mercado, lavanderia, um espaço de convivência coletiva e uma boa academia.
São essas 5 áreas. Perfeito. Nada mais. Está resolvido o produto, atende a necessidade do usuário, é visto como valor, né? Agrega valor de fato na alocação e não gera um custo de condomínio alto que também impactaria no resultado do investidor. Perfeito. Processos comerciais. Vamos para o nosso terceiro pilar dentro de um programa, de uma metodologia de lançamento, que seria o timing de lançamento, né? Dentro do timing de lançamento, você tem um cronograma. Eu acredito que para cada empreendimento, cada ativo, você tem lá, você falou, tem a fase do da pré-compra do terreno, onde estrutura um SCP, traz investidores para esse processo também. Mas como é que você estrutura hoje o seu modelo comercial? Legal. A gente tem uma equipe hoje dentro de casa que faz essa parte comercial, né, de estruturação dos lançamentos. Hoje... Bom, só dando um contexto, assim, né? O segundo e o terceiro empreendimento foram comercializados em 6 meses. O Parkside Downtown, que foi o nosso produto, talvez o maior sucesso até agora, 38 apartamentos a gente comercializou, fechou o grupo em 30 dias. Perfeito. E o Trindade, que são 80 unidades, em 65, 70 dias. Também foi bem rápido. Como é que tem funcionado, principalmente agora que os empreendimentos são maiores para a nossa realidade, né? O nosso maior é de 80 até 120 unidades, um VGV de 50 milhões mais ou menos, tá? Esse é um critério de decisão de ativo ou esse é um critério limitado a esse VGV? Agora a gente não faz empreendimentos menores do que 60, 70 apartamentos e a gente não pretende passar de 150 também, porque já gera uma complexidade de operação maior, né? E a gente vê que o número ideal ali é um ativo de mais ou menos uns 50 milhões, por questão de diluição de custos, e esse é o alvo para todos os nossos desenvolvimentos, né? Perfeito. Eu diria que a gente tem algumas fases de lançamento, tá? Então tem a cota terreno, que é a SCP inicial, com investidores dentro de casa. Depois a gente normalmente faz uma pré-abertura, que é um evento ainda para os nossos investidores que não entraram no terreno, uma coisa mais exclusiva, e a gente vai faseando. Normalmente tem umas 2 ou 3 fases que vai dando abertura para mais. Por exemplo, primeiro é só para os nossos investidores, depois é só para leads cadastrados, depois entra a gente começa a abrir para novos leads, né? Normalmente também tem alguns gatilhos de passagem de fase que mudam a tabela de lançamento, né? As tabelas vão progredindo ao longo do tempo, mas é bem interessante porque esse processo comercial, eu diria que é a alma, né, do sucesso do empreendimento, né? Então, todos eles a gente cria uma narrativa, cria uma historinha por trás dele para a gente chama uma copy mesmo de como é que ele vai ser lançado. E é uma das partes que a gente mais gosta de fazer, na verdade, contar a historinha, porque é algo e não faltam, né, histórias, né? Porque eu lembro lá no começo, até a gente... há um bom tempo atrás, que você estava nesse momento de crescimento da Parkside, a gente conversou bastante e trocou algumas ideias sobre modelo de gestão comercial, modelo comercial para uma empresa que é inovadora, tem um modelo de negócio diferente, como você falou assim, desenvolvimento imobiliário, investidor e operador. Então, tem que olhar de ponta a ponta, efetivamente. E indo para o quarto pilar, que é o pilar da gestão, a gente tem processos, ferramentas e pessoas dentro dessa visão de gestão. Quando a gente olha para processos comerciais, você colocou muito bem, né? Dentro dos processos, as fases de cada um e canais de vendas. Como é que você enxerga hoje? Você tem equipe própria, que seria uma house de vendas, você trabalha com imobiliárias de mercado, corretores de mercado, que seria o canal de parcerias, é um híbrido dos dois? Como é que você enxerga a parte comercial? É um híbrido, tá? É um híbrido. Nós temos um cuidado grande de seleção do parceiro comercial, falando de canais, porque é um produto muito específico, que exige um conhecimento sobre a operação que a gente está fazendo. Não dá para simplesmente colocar, a gente vende um estúdio. Não, desculpa. A gente vai muito além disso, né? A gente está vendendo praticamente um modelo de negócio, né? Um estúdio mobiliado com uma operação por trás, com inteligência de mercado, tem um complemento a mais. Então, isso exige uma qualificação e uma seleção nos nossos parceiros. É uma especialidade, inclusive, né? Não é qualquer um que consegue vender esse tipo de produto. Então, a gente tem essa frente de canais e a gente tem uma house interna usando um processo praticamente de empresas de tecnologia para venda, né? Então,
tem uma geração de leads via marketing, tem uma pré-vendas que gera que é o objetivo de agendar uma demo, aí uma demonstração online que normalmente tem como objetivo levar para um decorado e aí uma assinatura de contrato, né? É um processinho, um processinho bem documentado, eu diria, usando muito CRM, como tu comentou. Então, estamos até crescendo o nosso time agora para dar conta dos próximos lançamentos, porque tem bastante coisa vindo por aí agora. Perfeito, perfeito. E eu acho que é um modelo que se replica muito também até para as incorporadoras mais tradicionais, vamos dizer assim. A gente sempre fala que canais de vendas não tem um canal que é o certo, né? Ter uma house de vendas ou uma equipe própria de vendas ou utilizar exclusivamente o canal de parcerias, mas sim você entender aquele formato, aquele modelo comercial que mais se adapta ao seu negócio. E eu vejo que vocês conseguiram construir isso muito bem. Ou seja, um canal de parcerias com uma qualificação do parceiro vendedor, porque exige um nível de especialidade maior e uma equipe interna que trabalha todo o seu funil, desde a parte possivelmente de outbound, de inbound, prospecção ativa, que você coloca trazendo o perfil do cliente ideal, vamos chamar assim. Sim. Agora, Lê, o nosso podcast ele tem uma parte especial que a gente traz em todas as entrevistas, que é o seguinte: qual foi a maior cagada que o Ale Miller, fundador da Parkside, já se deparou, já teve que fazer e que trouxe um grande aprendizado para você como empresário, como empreendedor? Que é só uma? Tem várias, né? Todo dia a gente faz várias. Alguma, né? É muito interessante, assim. Eu vi uma vez uma frase do Eric Santos, que era o CEO da RD, Resultados Digitais aqui de gigante, né? Gigante, foi vendida para TOTS, se eu não me engano, né? 1 ponto alguma coisa, bi. Que ele falou que ele nunca se empolgava muito com uma notícia boa e também não se frustrava muito com uma notícia ruim. Porque pensamento estoico. Todo dia tinha algum desafio grande pela frente, né? Mas tem uma coisa que eu acho que ensinou bastante, assim, que foi... Um aprendizado grande, que foi escutar os dados sem ter um sentimento... Ou querer manipular aquilo para acreditar que... Vou dar um exemplo claro. A gente passou ano passado estudando várias cidades do norte do estado para uma expansão. E os dados de algumas delas apontavam que não parecia que fazia sentido para o nosso modelo, por questão de ticket de locação, enfim. E a gente foi insistindo naquilo. Quase que um emocional, né? Não, mas tem que fazer sentido. Mas os terrenos que estavam vindo eram legais, eram boas localizações. E a gente viu que não era por ali, e aí, em algum momento passado a emoção, a gente pensou friamente, falou, não, os dados estão dizendo que não vão funcionar, acho melhor a gente não arriscar. E aí demos um passo atrás, né? Perdemos um pouco de tempo, mas aprendemos um monte. Não descartamos, talvez em algum momento aquele mercado amadureça para a gente conseguir desenvolver. Mas eu acho que o nosso mercado de incorporação ele tem muito do feeling, né? É isso. Muito do feeling. E a gente às vezes quer se convencer de algo que não vai funcionar. Então... Exato, eu costumo falar que às vezes é o achismo, né? Eu acho que vai dar certo, ou eu tenho feeling porque eu fiz e sempre deu certo. Eu falo assim, errar sempre, corrigir rápido e nunca errar nas mesmas coisas. Então, os erros trazem lições valiosas e o objetivo aqui do nosso bate-papo, trazendo essa temática, é justamente para que aqueles que estão nos assistindo consigam enxergar oportunidades de não cometer os mesmos erros, né? E vendo a Parkside como uma empresa de sucesso, que tem crescido dia após dia, atraindo inclusive investidores, né? Hoje o Caio Bonato, fundador da Tec Verde, é inclusive um investidor da Parkside. Grande amigo nosso também. Grande amigo. Traz, né? E a gente fala que investidor ou sócio não necessariamente tem que ser só financista, né? Mas o investidor estratégico, né? Que é o smart money, que até o João Kepler fala bastante, né? Com certeza. O Caio mesmo é um grande mentor nosso. Pô, ele é responsável, ele praticamente está no D0 com a gente. Ele é um cofundador da Parkside também. Legal. A gente aprende muito com ele, muito. Legal. É mais importante isso do que, com certeza, qualquer investimento que foi feito. Assim. Perfeito. Ale, muito obrigado pela oportunidade. Gostaria de deixar aqui também que o Parkside Carvoeira foi finalista de 2 categorias do GRI Awards 2023, né? Foi ESG e PropTech, não é isso? Foi uma surpresa bem grande, porque foi nosso praticamente 4º ano de empresa e nosso 3º empreendimento. A gente ficou em 2º lugar no GRI como prédio
Mas é esse ESG ele foi o mais... Sustentabilidade, governança, enfim. Ele é o prédio mais alto da América Latina também, nesse método construtivo. A gente descobriu depois que estava pronto. Sério? O prédio residencial de wood frame mais alto da América Latina. E a gente também, no mesmo ano, foi um dos finalistas na categoria de PropTech do ano. Foi duas premiações bem legais. Sim. Que é o reconhecimento do mercado. De RE é uma entidade, vamos chamar assim, uma organização muito importante que realmente traz uma relevância muito grande para o setor, para o mercado imobiliário. Eu acho que nada mais é do que um grande reconhecimento de que mesmo no começo vocês estavam no caminho certo e seguindo essa trajetória de crescimento. Eu diria que a gente ainda está no começo, tá? Muito no começo ainda. A gente está com... Estamos 5 prédios praticamente agora que vão entrar em operação até final do ano. 2 em lançamento e mais 3 negócios fechados para a gente lançar aí até metade do ano que vem. Então ainda é uma empresa jovem, estamos falando aí de 250 milhões de VGV até o final desse primeiro ciclo, mais ou menos 750 apartamentos. Então tem muita coisa para aprender ainda. Time muito enxuto, somos em 20 pessoas lá tocando tudo isso, então estamos no começo só, com certeza. Tem muita coisa pela frente aí para aprender ainda. Legal, Ale. Parabéns mais uma vez pelo seu desenvolvimento, desde a época que eu te conheci lá no Cacupé, no Parkside Cacupé, que eu morei, eu sou uma prova social do quanto foi bacana para mim ter morado, ter vivenciado, ter tido essa experiência e ver hoje o tamanho que vocês estão me deixa muito feliz, orgulhoso, né, de ter visto e participado disso lá atrás, né? Gostaria que você deixasse uma mensagem. Nossos espectadores são, em sua maioria, incorporadores que também estão nesse movimento de crescimento, de expansão. Legal. Qual que é a mensagem, a lição aprendida nesse tempo todo que você gostaria de deixar para a turma? Eu acho que tem uma questão acontecendo no mercado agora de efeito manada, que é bem comum, assim, de olhar algo que está acontecendo e, aquilo ali vai ser a solução de todos os meus problemas, eu só vou fazer esse tipo de produto. A gente percebeu agora uma febre de estúdios, por exemplo, no São Paulo, em Curitiba, Florianópolis. Estúdio, agora é só estúdio. A gente começou fazendo estúdio pela questão de locação, agora a gente está indo para um 1D e 2D, percebeu que tem uma onda disso forte para vir ainda, que não aconteceu. Mas eu acho que tu entendeu o que realmente é o teu DNA de empresa e não simplesmente seguir o que está todo mundo fazendo, achando que aquilo ali é a solução, né? Então a gente viu vários produtos um pouco tortos nascendo por causa disso, dá para ver que não era o DNA da pessoa fazer aquilo ali. E eu acho que cada um tem que encontrar o seu, sabe? Eu acho que se ainda somos ainda, de novo, uma empresa jovem, né? Mas o que a gente aprendeu até agora é que quando tu faz um negócio com alma ali, com DNA, com um produto que tu acredita, que tu realmente foi nos detalhes, pensou, fez viabilidade, fez estudos, a tendência daquilo dar certo é alta, sabe? É o que tem funcionado pra gente, pelo menos, né? Perfeito. Parabéns mais uma vez, desejo todo o sucesso do mundo, muita prosperidade. Obrigado, cara. Obrigado pelo convite, né? De novo, foi muito bacana aquela fase que a gente se conheceu lá no Parkside Cacupé. Aquela época a empresa era eu e eu apenas. A gente fazia de tudo um pouco. Ale, eu gerei o lead, né? Uhum. Você respondeu o lead na época, você marcou a visita comigo, fez a visita e fechou o contrato. Era assim, cara, o Cacupé eu projetei, acompanhei obra, arrumei cama, atendi lead, agora a gente tem uma equipe, né, dando suporte. Eu acho que quando eu cheguei lá, você até tinha terminado de dar faxina no Olha, não duvido, pode ser que sim. Que massa, mas cara. Obrigado, também desejo muito sucesso aqui pro podcast, vou ser um ouvinte assíduo aí. E muito sucesso nos negócios aí também. Obrigado. Esse foi mais um episódio do VGV Podcast, o podcast oficial da VGV SA, o podcast do incorporador imobiliário.